3 ações na bolsa de valores que eu considero que estão baratas, ou seja, estão abaixo do valor que deveriam. Eu queria compartilhar com vocês para ver se vocês pensam do mesmo jeito que eu. Então me acompanha nesse vídeo, você vai gostar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Eduardo Stetner, criador do canal Rico Nessa Vida, e nesse vídeo a gente vai falar de algumas ações que, segundo a minha opinião, estão abaixo do valor que deveriam. Duas colocações pertinentes antes de falar das ações em si. A primeira é a seguinte: a primeira colocação é: nada do que eu falar aqui pra você é uma indicação de compra. Por que eu tô falando pra você isso? Porque, se você simplesmente seguir cegamente o que eu tô te falando aqui, você não vai saber quando comprar mais ou quando você tiver que vender, você não vai ter a sua própria opinião, vai ser sempre dependente dos outros. E você pode estar em outro momento da sua carteira, ter muito mais dinheiro, menos dinheiro, então não leva isso como uma indicação. O que você tem que fazer é pegar as informações relevantes desse vídeo e estudar mais e chegar na sua própria conclusão, beleza? Esse é o primeiro recado. O segundo recado é o seguinte: por que essas ações, segundo você, estão abaixo do valor do mercado? Ou pelo menos, enfim, poderiam estar um pouco mais caras, não estão no preço justo, enfim, como você queira denominar esse nome. É o seguinte: existem vários motivos pelos quais os investidores não confiam em uma ação. Às vezes é simplesmente por burburinho, sabe? Excesso de informações, especulação. E aí os investidores que pensam no curto prazo, eles falam, talvez não compense correr o risco. E aí eles começam a vender as ações. Também tem aquela parcela de investidores que não sabe investir e fica com medo de qualquer coisa, vende por qualquer motivo. E aí as ações levam a cair também. E outra coisa também é o cenário atual. Quando você olha, que a gente está num ano pré-eleição, então muitos investidores podem ficar ainda receosos, e aí você pega a renda fixa aumentando, então existem vários motivos pelos quais os investidores ficam receosos com algumas ações na bolsa de valores, para não dizer todas, e aí eles acabam vendendo e os preços entram em queda. Justamente olhando por esse lado, o que acontece? Vamos pensar no seguinte: quando que é um momento bom de comprar alguma coisa? Quando não está em alta, quando ninguém está falando explicitamente dessas ações ou bem, seja lá o que for. Quando todo mundo começa a falar, é sinal que o preço já não está tão bom assim e talvez já não seja mais aquela oportunidade maravilhosa. Então esse é o ponto. Será que você, quando se interessa por uma ação, você está olhando só para aquela ação que está em evidência, que está todo mundo falando? Presta atenção nisso, beleza? E agora vamos lá então, para não enrolar mais, queria falar para vocês dessas 3 ações e qual é a primeira ação. A primeira ação é Energias do Brasil. Eu gosto muito dessa empresa, ela é uma empresa extremamente consistente, perene. Ela tem um setor, o setor de energia é um setor que, a gente não consegue enxergar quando que a gente vai parar de depender de energia fabricada por essas empresas, né? Então, é uma empresa extremamente sólida. Vamos dar uma olhada aqui nos números. Antes da gente olhar propriamente dito os indicadores, se a gente descer aqui embaixo, tem um dado que eu já considero muito relevante. Se a gente entrar aqui na DRE de Energias do Brasil, eu coloquei aqui o máximo, que vai desde 2009. Repara que essa linha laranja é a lucratividade da empresa. Então a empresa, pelo menos até aqui, desde 2009 para cá, ela não dá prejuízo. Então é uma empresa, que eu considero excelente. E aí quando você entra aqui, quando você sobe aqui e vê os múltiplos da empresa, aí a gente enxerga tudo isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então tem um PL baixo, que é um PL de 6, o preço sobre o lucro é um indicador que os investidores avaliam bastante e é um PL muito baixo, tá? Aí nós entramos aqui embaixo, vamos ver aqui ROI de 17. Só para vocês terem uma ideia, como que seria um ROI ruim? Se você pega a taxa Selic tá, 5,25. Vamos imaginar que até o final do ano ela suba para 6,5, 7. Se você tiver um ROI abaixo de 7, isso quer dizer que a empresa ela tá rendendo menos do que o Tesouro Selic. Aí não faz sentido nenhum, entendeu? Ela para ela mesma, ela com os investidores lá da própria empresa, ela tá dando menos lucro do que a taxa Selic. Obviamente que ela pode crescer muito mais, mas nesse exato momento da avaliação ela tá menos, então é um ROI pequeno. Nesse caso é um ROI de 17, então é um ROI maravilhoso. Crescimento de receita de 7%. A gente tem um PVP, quer dizer que ela está sendo negociada meio que no valor da tabela
tabela, só que ela já esteve bem mais alta do que isso, com um PVP maior, ó, ela já teve com um PVP de 1,45, um PVP de 1,43 e agora a gente está com um PVP de 1, por isso que eu considero que ela está num preço menor, inclusive vocês viram a queda ali. E aí quando a gente olha também o ROIC de 12%, isso quer dizer que a empresa está conseguindo, ela tem dívida, mas ela consegue rentabilizar muito bem essa dívida. Então isso me leva a entender que eu tenho uma empresa com bons indicadores, que pagam dividendo ok, que está numa média de preço abaixo do seu preço histórico e tem uma boa perenidade. Então é a primeira empresa que eu considero que tem um bom preço, que está barata e que com certeza tem uma possibilidade muito grande de subir nos próximos anos, ainda mais porque tem concessões, tem plantas que ainda vão começar a rentabilizar para ela, então eu acho muito viável. Qual é a segunda empresa também do setor de energia que eu não posso deixar de falar? Copel. A Copel é uma estatal que é, digamos assim, que na minha concepção é um dos únicos pontos negativos que a empresa tem, né? E aí quando a gente olha aqui, ó, vamos descer para os indicadores. Olha só que curioso, ela tem um PL ainda mais baixo do que Energias do Brasil. E ela tem um ROI aqui de 17, um ROIC de 11, crescimento de lucros nos últimos 5 anos, 25%. Gente, isso aqui é muita coisa. Margem líquida de 17. Então, quando eu olho todos esses indicadores, eu fico feliz, eu falo, caramba, a empresa é uma empresa redonda, liquidez corrente quer dizer que a empresa consegue pagar todas as suas dívidas de curto prazo com o dinheiro que ela tem disponível para o curto prazo. É como se ela tivesse uma boa reserva de emergência, então ela é bem administrada, não só no curto prazo, como no longo prazo. E quando nós olhamos aqui, ó, descemos aqui para ver a DRE da empresa também, vamos dar uma olhadinha como está o desempenho. Se a gente pegar a máxima aqui, ó, também é uma empresa que tem um faturamento bacana e não dá prejuízo, sempre deu lucro aqui nos últimos anos. Então isso é muito legal, é outra empresa que eu considero bacana. E por último, só para falar dessa empresa, em relação aos dividendos que ela paga, a gente não pode levar em consideração esse dividendo de 14% aqui, ela paga um dividendo médio aqui entre 4% e 6%, mas com certeza essa empresa, como ela tem bons múltiplos, ela está em crescimento constante, a possibilidade dela distribuir lucros maiores é muito grande. Então a gente está falando que a gente está pagando aqui na cota de uma ação 6,68, uma empresa que tem projeção de crescimento, está sendo bem administrada e sempre deu lucro. Então com certeza é uma possibilidade na minha concepção. E qual é a última empresa, né? Aí eu não vou pegar mais outra do setor elétrico, porque é sacanagem com vocês, mas eu também gosto muito da B3. E por que eu estou falando da B3? Olha só, antes da gente olhar qualquer número, o que eu já queria fazer você pensar? A B3 é a Bolsa de Valores aqui no Brasil e só tem ela. Só tem ela detém um monopólio. Até seria possível que se abrisse outra bolsa de valores aqui, até porque já teve, por exemplo, bolsa de valores no Rio de Janeiro que quebrou, por exemplo. Só que não é tão fácil assim, é difícil. Ainda mais convencer empresas novas a abrirem capital nessa nova bolsa de valores e levar o seu dinheiro para lá, enfim, para ser vendido, não é tão fácil. Então é difícil entrar nesse setor. Então pensa que a gente tem uma empresa que não concorre com ninguém e olha o número absurdo de investidores que vieram de 2 anos para cá. A Bolsa de Valores mais do que triplicou o seu número de CPFs. Então isso quer dizer que, olha que curioso, nós temos aqui, ó, no gráfico da B3, a gente tem desde o começo de 2021, basicamente, desde o começo de 2021 até agora, só queda, queda. E muito isso se deve ao fato de uma especulação de uma nova bolsa de valores que não aconteceu. E aí a gente tem a queda nas ações, só que o número de faturamento está aumentando justamente pelo número de CPFs. Então, pô, tem alguma contradição aqui. Como que os investidores não enxergam isso? Então, ó, tem um PL ok de 17. A gente tem crescimento dos últimos 5 anos de lucro de 13%. ROI de 20%, gente. Porque, pô, ela cobra as taxas e o custo dela é relativamente baixo perto do lucro que ela tem. Então, nós temos excelentes indicadores. Aí, quando a gente olha aqui, ó, vamos descer aqui e vamos olhar, dívida nem tem, margem de 45% e vamos dar uma olhada lá, descendo a DRE, vamos dar uma olhada nos lucros da empresa também. Olha aqui. Então, ela dava um lucro aqui, ó, 647 milhões e aí agora 4 bi.
4 bi, pô, olha o crescimento. Você concorda comigo que existe um descasamento muito grande entre... Pô, a ação tá caindo, mas a receita tá subindo. Como que as pessoas não estão enxergando isso? Ainda estão desconfiadas. A gente tem uma ação custando agora R$13 e as pessoas não estão enxergando que a empresa está crescendo lucro. A margem tá boa, a empresa sempre deu, né, faturamento bacana. Então, na minha concepção, essa é a terceira empresa que é uma excelente oportunidade de compra nesse exato momento. Mas segundo os meus princípios, segundo as minhas avaliações, segundo esses indicadores simples que eu mostrei para vocês. Obviamente tem muito mais coisa para ser avaliado, mas isso já me mostra claramente que eu continuaria minha avaliação sobre essas empresas, porque, enfim, me convenceram todos esses indicadores. E aí? Você tem alguma outra empresa que você colocaria nessa lista, que você falaria, pô, essa aqui não tem como deixar, pô. Como que você não tá enxergando, Du? Coloca aqui embaixo, quem sabe eu não faço um próximo vídeo falando, olha só, me falaram dessa empresa aqui, que é uma excelente opção também. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo e eu espero que você veja o próximo vídeo, vai sair na semana que vem, sempre quarta-feira, 7h30. E não esquece de se inscrever aqui no canal, isso é importante pra mim. Beleza? Abraço, fica com Deus.